Pessoal, aqui é o André Moreira do Portal Entre Linhas. Estamos continuando com as entrevistas com os pré-candidatos a vice. E hoje eu estou aqui com a dona Beth, pré-candidata a vice, junto com o Lelis. Dona Beth, muito obrigado por você ter aceitado participar das entrevistas. Eu que agradeço, André, né, pelo convite, pela oportunidade, né, de eu poder me apresentar ao longo dessa entrevista. Muito bem, vamos para as perguntas então. Vamos para a nossa primeira pergunta. Na verdade, é uma apresentação inicial. Dona Beth, fale um pouco sobre você. Quem é a cidadã Dona Beth, pré-candidata a vice? Eu me chamo Maria Elizabeth, mas sou conhecido pela maioria das pessoas como Beth do Ribeirão do Pote. Sim. Sou esposa, mãe de 2 filhos, Thaís, advogada, Leonardo, publicitário. Sou avó de um menino lindo chamado Rafael, de 8 anos, que ama jogar beisebol. Eu, com 16 anos, já comecei a trabalhar no Sindicato dos Motoristas de São Paulo. Foi aí que eu comecei a minha história na luta em prol dos trabalhadores, Sim. Que já passa de 50 anos essa luta. Eu sempre pensei em ajudar, né, os mais necessitados. E aí, quando eu entrei no sindicato, eu consegui concluir a minha formação em contabilidade, o que me proporcionou eu trabalhar em outras entidades sindicais. Eu trabalhei no Sindicato dos Minérios de São Paulo, eu trabalho até hoje no Sindicato dos Motoristas de Osasco, eu presto serviço também na União dos Aposentados de São Paulo, fui dirigente sindical por muitos anos de um sindicato chamado Sindicato de Empregados em Entidades Sindicais. Né? Aí, o meu esposo, ele resolveu criar uma associação de bairro, lá no Ribeirão do Pote, porque nós vimos uma necessidade muito grande de estarmos ajudando o nosso povo, do nosso bairro. E aí foi quando criamos a associação Umupripo, que veio para ajudar na iniciativa da distribuição de leites. Nós levamos para a nossa associação o EJA, que nós conseguimos alfabetizar 25 adultos. Foi uma felicidade muito grande para eles, porque nós sabemos que a alfabetização é uma coisa muito importante, né? Nós levamos vários cursos de artesanato para a nossa associação. Nós criamos inúmeras lixeiras comunitárias no nosso bairro. Nós criamos um mutirão voluntário, que ele faz as manutenções nas nossas estradas. Na realidade, ele se tornou um braço auxiliar da prefeitura, porque quem fazia a manutenção no nosso bairro era esse mutirão voluntário, que roçava, fazia saídas de água, né? A gente também, através dos nossos sitiantes, nossos moradores, nós chegamos a fazer inúmeras arrecadações, por muitas vezes para abastecer as máquinas da prefeitura. Comprar caminhões de cascalhos, pedras, para que nós pudéssemos jogar nos pontos críticos, porque nós analisávamos que a perua escolar precisava chegar no seu destino. E a perua escolar, ela leva vidas. Sim. E ela tem que ir e ela tem que voltar, né? Então, a gente fez todo esse trabalho através da Umupripo. E paralelo a isso, eu já vinha para Salesópolis com meu esposo, mas assim, uma parte de lazer mesmo, e para também dar uma descansada da rotina de trabalho, porque eu sempre fui encarregada de setor financeiro, que é uma área que mexe muito com a mente da gente. E aí, o que aconteceu, né? Nós começamos a analisar que nós precisaríamos de entender mais a política da nossa cidade, né? Conhecer mais a estrutura da nossa cidade. Foi aí
que eu comecei a fazer parte dos conselhos. Eu fiz parte do Conselho da Mulher, faço parte hoje do Conselho da Pessoa Idosa, sou conselheira no Conselho de Esporte, sou conselheira também no Conselho da Assistência Social e no Fundo de Solidariedade também. Sim. E aí fiquei analisando, né? Eu sou de igreja, muito católica, e eu precisava de alguma atividade paralelamente a isso, né? Aí eu comecei a fazer parte da nossa comunidade São Pedro Apóstolo do Ribeirão do Pote. Sou catequista há mais de 30 anos, catequista de iniciação à vida cristã, porque hoje nós não falamos mais crisma e eucaristia, nós falamos catequistas de iniciação à vida cristã. 21 anos como fazendo parte de uma equipe diocesana de Mogi das Cruzes. Eu me desliguei em dezembro do ano passado por conta de um acúmulo muito grande de trabalho, né? Também, e aí, André, eu fico sempre pensando assim, né? Precisamos de cuidar da nossa parte social, né? Da nossa população, né? Nós temos necessidade. Aí, sentimos, assim, uma necessidade muito grande, né? De estarmos junto com o pessoal, com o povo, com o nosso povo lá. E aí começamos a trabalhar junto nessa empreitada que foi a nossa associação de bairro. Sim. Tá? E aí paramos um pouquinho na época da pandemia, né? Estamos retornando, temos essa nossa associação há 21 anos de luta firme mesmo, fazendo um trabalho social, pensando no povo, sempre no povo. E 17 anos de mutirão voluntário. Sim. Né? Agora nós deu uma paradinha no nosso mutirão voluntário. Tá. Então, isso é um pouquinho da minha jornada. Fiz parte também, André, 4 anos como coordenadora do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, né? Eu gosto demais de estar presente junto com eles, ouvir as histórias deles, né? E o Ademir era o coordenador e eu fazia parte dessa coordenação também, né? Ajudando, escutando, ouvindo, né? Porque nós temos que ouvir os nossos idosos. Esta é um pouquinho da minha vida como Beth do Ribeirão do Pote. Muito bem. Só para reforçar, a dona Beth é a esposa do seu Ademir, lá do Ribeirão do Pote, muito conhecido aqui na cidade também. Nossa próxima pergunta. Dona Beth, por que você aceitou ser candidata a vice? Como você pretende colaborar com o prefeito para garantir uma administração eficiente e harmoniosa? Então, André, meu esposo, ele já frequentava reuniões do partido. E ele sempre me chamava, Beth, vamos comigo, vamos me acompanhar, né? O grupo é bom, né? E eu, como sempre tive um pé atrás com política, então eu falava assim, não quero. Até que um dia ele me convidou novamente e eu falei, eu vou. E aí, quando eu vim, eu vi que o grupo que estava, né, junto com o Leles, era um grupo muito bom, né, com propostas muito boas, né, para que realmente transforme o nosso município, né, porque o nosso município está precisando muito de transformação. Nós temos que mudar a política do nosso município. Então, eu comecei a ver e entender melhores as propostas do Leles, porque nós conversávamos pessoalmente, mas eu não entendia as propostas da forma correta como deveriam de ser. Aí, eu acho que a minha contribuição como sindicalista favoreceu bastante, né, para a escolha e o convite da federação para que eu viesse a ser
né, a pré-candidata a vice-prefeita, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? O que vai acontecer comigo? Eu nunca me vi dentro da política, eu sou de igreja, né? A gente sempre fala assim, né? Eu sou de igreja, né? E eu dentro da política. Mas aí, consultando meus familiares, meus amigos mais chegados, eu realmente resolvi aceitar mais um desafio, porque a minha vida, André, sempre foi cheia de desafios, né? E eu sempre consegui superar todos eles com muita determinação, persistência, eu sempre consegui vencer, né? E assim, eu usarei, André, das minhas experiências dentro do sindicato e também da minha gestão comunitária, para uma administração. Eu quero fazer junto com o Leles, né, uma administração, porque ele possui mais de 40 anos de vida pública. Sim. Né? Então, nós iremos construir, eu tenho certeza, uma administração justa, uma administração eficiente e uma administração transparente para o nosso povo de Salesópolis. Entendi. Dona Beth, a senhora acha que, junto com o Lélia, a senhora vai conseguir trabalhar, desenvolver um seu trabalho junto? Sim, nós somos bem parceiros, graças a Deus. Nós somos bem parceiros, nossas ideias se completam, né? E eu tenho absolutamente certeza de que nós vamos conseguir trabalhar, porque eu tenho a certeza que o Leles fará a parte dele e deixará com que eu faça a minha parte. Sim. Então, juntando a vida pública dele, mais o meu conhecimento técnico, nós vamos conseguir, com certeza, realmente resolver o problema do nosso povo. Muito bem. Nossa próxima pergunta é sobre questão social e saúde. Dona Beth, como você analisa a situação atual e o que deve melhorar nos serviços de saúde e atendimento às questões sociais no município? Então, André, o problema da saúde é um problema muito sério, são desafios muito significativos, né, na saúde. Essa falta de médicos, de profissionais da saúde também, porque não são só médicos, né, nós temos a falta também dos profissionais de saúde. Então, isso daí é uma coisa que gera um descontentamento muito grande em toda a população. Por quê? A falta de um especialista, ele vai para Biritiba-Mirim ou ele vai para Mogi. Isso é muito, muito ruim. Então, o que eu vejo é que a saúde está precária na cidade de Salesópolis e nós precisamos de tentar resolver da melhor forma possível. Principalmente essas filas enormes que quando nós passamos perto dessas unidades, né, de médica, a gente vê as filas enormes, aquele povo todo ali, ou quer seja no sol, quer seja na chuva, o pessoal todinho ali. Nós precisamos de resolver esse problema, que é um problema muito sério. E eu acho também que nós temos que ter programas, né, tanto na área da saúde, como na área odontológica também, porque nós também não temos essa parte da área odontológica aqui na cidade de Salesópolis. E eu vejo a parte odontológica também como um problema muito sério de saúde. Sim. Porque uma pessoa da área rural que não tem um tratamento dentário, ele vai ter uma série de doenças, né, por ocasião desses problemas dentários. Sim. E a maioria do povo da roça, eles têm problemas dentários. Na época do prefeito Adilson Bolinha, ele conseguiu para nós uma unidade odontológica que atendia na nossa associação. Você precisa de ver, André, o número de pessoas que passavam ali naquele atendimento odontológico. Foi uma coisa muito boa e necessária para a população, né? Então, nós precisamos também, nessa área odontológica também, ter um tratamento especial, pensarmos também nessa parte, né? E também, como o Leles disse na entrevista dele, né, e foi muito boa,
ele fala sobre ele tentar renegociar, porque não é mais nem negociar, né? Sim. Negociar, já foi negociado inúmeras vezes e sem solução. Renegociar a dívida da Santa Casa para que possam novamente retornar todos aqueles trabalhos que já existiam, que era a parte da maternidade, a parte de cirurgias, como ele mesmo diz, minhas filhas, meus filhos nasceram na maternidade aqui. Então, precisamos realmente ter uma solução para essa parte da saúde. E nós temos nas nossas propostas uma solução para essa parte médica. Uma delas, essa renegociação, né, do Leles, para que possa retomar todos os trabalhos da Santa Casa. Na parte social, nós também sabemos que precisamos de melhorar muito, né, André? Muito, muito as questões. Nós precisamos de ter zelo, de ter carinho, de ter dedicação, de ter acolhimento às nossas pessoas, ao nosso povo, principalmente as pessoas idosas, as pessoas mais vulneráveis, elas necessitam desse acolhimento. E eu vejo hoje, André, que não existe esse acolhimento, essa dedicação, esse zelo pela nossa população aqui do nosso município, né? E também eu acho que assim, nas questões sociais, o que nós poderíamos também fazer uma parceria de fortalecimento com as nossas ONGs, né? Nós precisamos também de uma proposta boa de desenvolver projetos de capacitação, sim, né? Para uma melhoria da nossa população. Uma outra proposta também, que eu também me lembro que o Leles comentou, é da Minha Casa, Minha Vida, né? Sim. Que é um projeto muito bom e que eu acredito que vai atender a toda a população mais necessitada. Do que adianta nós querermos fazer, né, um edifício, um prédio aqui, que não atenderá as pessoas mais necessitadas. E nós temos 23 comunidades rurais, das quais as pessoas são muito necessitadas. Eu digo isso, André, porque eu sou catequista da área rural, e eu faço um trabalho na área rural, eu faço visitações nas casas das pessoas, para saber como é o dia a dia dessas pessoas. Então, essa proposta de Minha Casa Minha Vida é a melhor proposta para o nosso município. Eu entendo dessa forma. E também, eu acho que tem que ter um programa para aumentar, André, o acesso à educação e à cultura, visando, sabe o quê? Uma inclusão social, que hoje eu não vejo isso aqui em Salesópolis. Muito bem. Nossa próxima pergunta. Quais são os principais problemas da cidade? Dona Beth, na sua opinião, hoje, qual é o maior problema que nossa cidade tem? O que você acha que pode e deve ser melhorado? Então, André, como eu já havia dito na pergunta anterior, né, a nossa saúde, na minha visão, a nossa saúde está muito fragilizada. E é isso que a população mais precisa, de saúde. Nós precisamos mais da saúde. Então, eu vejo que a fragilidade é muito grande na área da saúde, e como na pergunta anterior eu já havia dito, existe a necessidade de um quadro de médicos especialistas, né, para poder fazer o quê? Para que possa atender a demanda do nosso município. E também a modernização dos nossos equipamentos, estão super ultrapassados, né? Então, nós precisamos de ter uma modernização dentro do nosso ambiente médico, porque hoje, quando nós entramos naquela Santa Casa, a gente entra até em desespero, né? Porque não parece uma Santa Casa. Ela está realmente, pelos anos, né, de utilização também, tudo, ela está muito destruída, né? Então,
precisa. Eu também vejo, André, assim, que nós precisaríamos de ter um agendamento de uma forma diferenciada. Hoje eles ainda usam aquelas fichinhas para fazer o agendamento, né, das pessoas aqui na cidade de Salesópolis. O ideal seria um agendamento online, né, porque nós estamos na era da internet. Mas nós entendemos que a internet aqui no nosso município também a internet é bem fragilizada. Sim. Também, né? Ela é bem fraca. Na área rural nem se fala, né? Hoje nós estamos agora com a fibra ótica lá que deu uma melhoradinha, mas nós precisaríamos desse agendamento. Não pode ser online, mas que se faça de uma outra forma para evitar essas filas enormes. E também eu entendo que nós também precisamos, então, de ter esses profissionais, né, habilitados para poderem estar trabalhando nessa parte da recepção da secretaria. Sim. Muito bem. Dona Beth, as condições das estradas rurais. Você acredita que o atendimento e as condições das estradas na zona rural do município pode ser aprimorado? Isso é muito bom, essa pergunta. Essa pergunta eu posso responder tranquilamente, André, sabe por quê? Porque nós já estamos há 40 anos no Ribeirão do Pote, né? E por que da criação da nossa associação, né, da Homopripo? Porque nós sentimos, né, quando nós fomos para lá, a necessidade de uma harmonização entre sitiantes e moradores. Nós já tivemos muitos moradores lá no Ribeirão do Pote, mas hoje nós temos mais sitiantes, mas nós necessitamos de uma estrada boa, precisamos de uma estrada boa. Então, o que aconteceu? Nós criamos a associação e começamos a interagir com todos os nossos moradores e com todos os nossos sitiantes, para fazer uma melhoria nas nossas estradas. E a gente conseguiu, mas é aquilo que eu falei para você, André. Nós conseguimos através do quê? De arrecadações dos nossos sitiantes e dos nossos moradores, que abastecia a máquina para que a máquina pudesse ir lá no Ribeirão do Pote, para que nós comprássemos cascalho, para que nós comprássemos pedras, para que fossem colocados nos pontos críticos. Caso contrário, essas máquinas não iriam, porque todas as vezes que a nossa associação enviava um ofício pedindo a manutenção de toda a área do Ribeirão do Pote, né, a gente tinha aquela velha resposta: não temos dinheiro para comprar óleo diesel, não temos condições de levar cascalho. Então, pela organização da nossa associação, nós conseguimos fazer a melhoria em todo o bairro, mas não é só aonde existe a nossa associação, e sim em todo o bairro. Então, eu acredito que assim, após a criação da nossa associação, eu tive, né, a certeza de que toda e qualquer área rural precisa de ter uma associação de bairro, porque uma associação de bairro é um fortalecimento para que a área rural tenha condições de solicitar da prefeitura algo, né, em prol da área rural. E aí começaram, né, a criação de associações. Sim. Nós, inclusive, participamos de várias associações, encontro de associações, que nós sabemos que aqui tem 12 associações de bairro, mas das quais eu acho que somente 3 ou 4 são regulamentadas, né? E aí, para você ter ideia, é o que eu tinha falado anteriormente, nós já estamos com a nossa associação há 21 anos, com o nosso mutirão voluntário, que a nossa associação pagava o café para eles e o almoço para eles. E eles faziam o quê? A manutenção de toda a área rural, fazendo a roçagem, abrindo saídas de água. E aí, quando a prefeitura ia, que jogávamos, nós fazíamos a arrecadação do dinheiro, jogávamos as pedras, e o que eles aconteciam? Eles jogavam a terra, jogavam as pedras, e por não ter um rolo compactador, o que acontecia, André? Quando os carros passavam,
jogavam todas as pedras para as laterais, né, da estrada. Sim. Então, todo aquele trabalho, né, e o dinheiro, porque era um dinheiro investido na compra desses materiais, era jogado fora, né? Então, tem a necessidade de ter um rolo, né, compactador, para que possa trabalhar nessas áreas rurais, porque assim, eu analiso dessa forma, André. As estradas são para todos, não é só para os sitiantes e moradores. Lá vai o caminhão que vai levar a compra do supermercado, vai o caminhão de depósito de materiais que também vai levar a sua compra. Então, a estrada é de todos. Então, teria que ter um carinho especial com todo esse pessoal da área rural, porque elas servem a todos, né? E assim, eu acredito sim que dá para aprimorar. Não só acredito, como eu tenho a certeza, André, que dá para aprimorar. Por quê? Se nós, com um mutirão voluntário de 8 pessoas, né, conseguíamos, e com a participação do nosso povo lá do Ribeirão do Pote, que comprava o material para poder pôr na área rural, conseguimos manter as nossas estradas, pelo menos, né, transitáveis. Sim. A prefeitura, com uma boa gestão, né, com uma verba específica e um cronograma de trabalho, ela não conseguiria fazer esse trabalho para as áreas rurais? Com certeza, André. Com certeza. Muito bem. Nossa próxima pergunta é sobre o distrito de Nossa Senhora do Remédio. Dona Beth, qual a sua opinião sobre o atendimento dos serviços públicos oferecidos ao distrito? Você acha que tem que melhorar ou está tudo bem? Então, André, eu vejo o Distrito do Remédio nas mesmas condições da nossa cidade. O Distrito dos Remédios também está com a sua saúde precária, precisando de médicos especialistas, precisando de ter um atendimento mais, assim, como pode-se dizer, mais acolhedor, né? Então, não está boa, está nas mesmas condições que está a nossa cidade. Precisa de melhorar, precisa de mais médicos, precisa de realmente, como eu fiquei sabendo, temos uma dentista, mas não temos materiais para que essa dentista possa fazer seus atendimentos. Sim. E quando tem o material, né, aí o equipamento está com problema. Então, precisamos realmente da gente trabalhar para que haja uma melhoria como aqui na nossa cidade. Então, dizer que está bem, não está bem. Está muito precária a saúde dos remédios e eu acho que talvez até pior do que a nossa aqui na cidade, né? E existe também uma necessidade da formação de uma creche, porque tem uma creche que começou a atender, que é de Bragança, que começou a atender há pouco tempo, né? O pessoal do remédio, mas eles fazem uma reivindicação de uma creche específica para o bairro dos remédios. Com relação às estradas rurais, André, é o mesmo problema de todas as comunidades rurais, né? Falta de manutenção preventiva, né? Porque eles não fazem, eles fazem a manutenção nas estradas quando vai um político e a um determinado lugar, quando vai ter uma festa e eles precisam ir até a área rural e ela é esquecida, a área rural ela é esquecida, principalmente as áreas rurais que não tem uma associação para poder dirigir esses trabalhos. Então, a área rural está totalmente abandonada lá no Distrito do Remédio. E aquilo que eu já havia dito na pergunta anterior com relação aos veículos escolares, né? Muitas das vezes, o pessoal vai na casa das pessoas chamarem para poder desencalhar a van escolar que está lá. E eles não pensam
que essa van está com vidas dentro do veículo e que precisam de ter o quê? Uma ida e uma vinda, porque seus familiares estão esperando por essas crianças. Então, precisa realmente da gente tomar uma solução com relação a esse problema das áreas rurais. Temos propostas e, em breve, todo mundo saberá das nossas propostas, André. Muito bem, dona Beth. Nossa próxima pergunta é sobre a política de favores. Dona Beth, qual é a sua opinião sobre a política de favores, onde a população tem que pedir ajuda por atendimento público? Pois é, André. Política de favores. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, né? Porque eu analiso que essa política de favores, André, o que ela faz? Ela atinge diretamente a confiança da população na administração pública, né? Eu sou totalmente contra, André. Eu não aceito política de favores. Eu acho que todas as pessoas elas têm que ter acesso igualitário, né, aos serviços públicos, sem precisar, né, de ter um terceiro para poder estar intermediando, né, e nem de pessoas, né, para favores de pessoas, né, porque eu analiso que é assim. Eu te faço um favor, amanhã eu quero esse favor de volta, né? Então, totalmente contra, André, totalmente contra. Só que eu analiso assim, André, né? Que a nossa população também, ela é despreparada, porque elas não sabem os direitos que elas têm. Sim. E todos nós temos direito. E a nossa população tem direito, né? E elas não se atentam que elas poderiam fazer uma denúncia no Ministério Público, né? Mas eu acho que, assim, uma proposta nossa, ao invés de ir ao Ministério Público, porque muitas pessoas, elas ficam constrangidas e com medo, às vezes até, mas nós temos uma proposta boa, que seria a criação de uma ouvidoria aqui na cidade de Salesópolis. Eu acho que uma ouvidoria conseguiria resolver todos os problemas da população, porque essas pessoas seriam ouvidas, André. Sim. Né? Então, eu bato sempre o pé com relação a isso e acho que, assim, que não pode existir, não deve existir essa política de favorecimento, porque isso é favorecimento, né, em detrimento de uma pessoa, né, então não concordo, André, não concordo. Muito bem, também não concordo, acho que a política tem que ser para todos, o atendimento para todos. Sim, isso mesmo, André. Nossa próxima pergunta, Dona Beth, sua visão sobre o município, na questão do desenvolvimento, educação, turismo, geração de emprego, o que pode melhorar? Então, André, eu entendo assim, na minha visão, né, macro, eu vejo essas áreas, né, todas essas áreas, o desenvolvimento, a educação, turismo, a geração de emprego, eu vejo assim, como pilares, né, interconectados, né, e que quando esses pilares são fortalecidos, podem melhorar a qualidade de vida e atrair investimentos e oportunidades, né. O turismo, André, é a principal fonte de desenvolvimento do nosso município, não é isso? Então, para a cidade, um alinhamento a uma boa educação trará empregos, né, e um crescimento muito grande da cidade. Então, eu analiso que tem que existir mais investimentos no turismo. Que investimentos hoje nós temos no turismo? Uma nascente do Rio Tietê, que nada consta, né? Agora que estão começando a ter um comérciozinho, mas as pessoas iam para lá para ver só o Rio Tietê. Não tinha nada. E então, turismo, vamos pensar, a pessoa chega aqui na nossa cidade, não tem nem no museu para a pessoa saber qual é a história
do nosso município. E uma das coisas mais belas que existem numa cidade turística é saber a memória daquela cidade, conhecer as famílias, né, todas as coisas que aconteceram na sua trajetória, né? Então, um museu histórico seria uma das coisas mais belas que um município poderia ter, né? E Salesópolis vai ter. Então, eu vejo assim, André, uma cidade tão linda como a nossa cidade, com tantas belezas naturais, com um povo tão hospitaleiro, né? Eu acho que a gente daria de 100 a 10 em todas as outras cidades vizinhas nossa e levaria para todo o estado de São Paulo o nosso município, o nosso turismo. Nós precisamos de ter muitas coisas. Aqui, o pessoal vem para Salesópolis, nem estacionamento nós temos na cidade para os turistas. Então, precisa de ter mudanças, sim, André. E eu vejo dessa forma que nós precisamos, né, de conectar esses pilares para que a gente possa avançar nessa parte do turismo. Ter um turismo local, ter um turismo religioso, porque nós somos um município mais religioso que nós podemos ter. Nós temos festa o ano todo e é só isso, festas religiosas, sim, né? Se não tivesse essas festas, né? Então, se não tivesse essas festas, nós seríamos uma cidade fantasma, André, porque é só isso que nós temos, festas religiosas. Então, temos que investir no turismo para o jovem, tá? Que é o turismo esportivo. Turismo religioso e o turismo rural, né? Então, essa é a minha visão para a nossa cidade. Muito bem. Pessoal, chegamos ao final da entrevista. Agradeço a todos por terem acompanhado até aqui a entrevista. A dona Beth, muito obrigado pela senhora ter aceitado participar. Nem todos aceitaram, infelizmente, mas a senhora está aqui e respondeu todas as perguntas. Agradeço imensamente. Para a cidade tem grande valia essas entrevistas, para que a população saiba quem são os candidatos. Agora a senhora aproveite esses minutos finais para a senhora agradecer também. Fique à vontade. Então, eu agradeço sempre, né, e nunca vou deixar de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos verdadeiros, né, que me apoiam, né, e me apoiaram nessa empreitada, porque é uma empreitada, né, André? E tiveram coragem de dizer, vá em frente, né, você é mulher, você é forte, você é guerreira, você consegue, né? Eu agradeço muito a esse pessoal, né, nessa nova jornada. Agradeço você, André, e a todos que aqui nos acompanharam pela oportunidade de falar com vocês no dia de hoje, né? Muito obrigada, André, pela sua dedicação, pelo seu acolhimento. Isso é uma coisa muito importante. Você me deixou muito à vontade. Muito obrigada mesmo. E é um privilégio muito grande compartilhar, André, as nossas ideias, né? E eu gostaria que, em cima disso, as pessoas se conscientizassem, né, na hora, né, de ver as propostas de todos os candidatos. Isso é uma coisa muito importante. Temos propostas boas, eu e o nosso companheiro Leles, temos propostas muito boas, então, que devem ser analisadas e escolhidas da melhor forma possível para o nosso município, para o nosso povo, que hoje é um povo muito sofrido, e principalmente o pessoal da roça. O pessoal da área rural, né, que tem, o pessoal fala muito em agronegócio, e na realidade
na realidade, não é um agronegócio, é uma agricultura familiar. Então, precisamos pensar nesse povo da área rural, que é um povo bem sofrido, e espero que todos eles analisem as nossas propostas, porque as nossas propostas são propostas para o município e para o povo. Muito obrigada, André. Muito obrigado.